Antes de tudo, tu és Deus. Maravilhoso, todo poder é teu. A tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar. Longe de ti não sei viver. A ti me entrego. Tudo que tenho é teu. Faça em mim o teu querer. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro. Tu és Senhor, tu és Senhor. De todo o universo és Senhor. Antes de tudo, tu és Deus. Maravilhoso, todo poder é teu. A tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar. Longe de ti não sei viver. A ti me entrego. Tudo que tenho é teu. Faça em mim o teu querer. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro. Tu és Senhor. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro. Tu és Senhor. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro. Tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor. Como definir igreja? Algumas imagens nos ajudam a entender o que não cabe em uma simples definição. A Bíblia
nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus, o edifício de pedras vivas, a coluna e firmeza da verdade, o rebanho do Supremo Pastor, os ramos da videira, a noiva de Cristo. Nova série de sermões da Convenção Oeste Paulista, Metáforas da Igreja. A paz de Cristo, irmãos, boa noite. Aqui é o Pastor Helder que está com vocês. É um grande prazer, uma grande alegria estarmos diante da presença do Senhor e tendo essa missão de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, dando continuidade à série de mensagens da Convenção Oeste Paulista, onde nós estamos falando sobre as metáforas da Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estar falando do tema ali, a Igreja de Cristo como a família de Deus, né? Então, para isso eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. A gente vai refletir a partir do versículo 12, em nome de Jesus, onde a palavra do Senhor vai falar aqui com a gente, vai falar ao nosso coração. E diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifiquem em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Diante dessa palavra, vamos estar aqui orando para que possamos estar refletindo na palavra do Senhor em nome de Jesus. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos falando e refletindo sobre teu Evangelho mais uma vez. Nós cremos naquilo que lemos, nós cremos na sua palavra, cremos que ela é fonte de poder para nossas vidas, ela tem poder de transformar pessoas, lares, famílias, ela transforma continuamente e santifica a sua igreja, a família de Deus. Ó Senhor Jesus, como uma família de Cristo, a família de Deus, que possamos ser unidos neste propósito de te adorar, de buscar a sua face, de buscar a sua presença. Que o Senhor abençoe a sua igreja com a sua palavra, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e que o Senhor, acima de tudo, receba toda a honra, glória, louvor, majestade para todo sempre. Essa é a nossa oração. Aceita a humilde oração do seu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.
Amém, irmãos? Vamos estar aqui refletindo um pouquinho sobre esse tema, então, a igreja como a família de Deus. A gente vê que Paulo ele usa um termo muito importante em suas cartas. Ele usa o termo irmão. Isso aparece cerca de 60 vezes ali nas suas cartas. Então, irmão faz parte de uma família. E só nessa carta aqui aos Tessalonicenses, né, nas duas cartas, ele usa a palavra irmãos 27 vezes. Então é um número muito considerável. Então Paulo ele vê a igreja local como se fosse uma família. E na família de Deus, na família de Cristo, cada membro nasce pelo Espírito quando crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui a gente é unido por este elo. Nós temos o mesmo Cristo como Salvador, nós temos o mesmo Pai que age sobre nós, que ouve a nossa oração, e a gente tem o mesmo Espírito que reside sobre nós, sobre a nossa vida e consola o nosso coração. E nós vemos que é muito triste quando os crentes ignoram a igreja como a família de Deus. Nós vemos e sabemos, né, que nenhuma família é perfeita, assim como a igreja local. Ela não é perfeita porque pessoas não são perfeitas. Todas as pessoas precisam ser tratadas pelo Senhor. Mas a diferença, por exemplo, da família de Deus é que essa família cristã, ela tem o coração aberto para amar e também para perdoar. Então a gente vê que sem uma família para proteger e cuidar de uma criança, ela vai estar desordenada e ela também vai sofrer. A gente vê que os filhos de Deus precisam dessa família, que é a igreja local, para poder crescer, para que possa desenvolver os seus dons e servir a Deus da melhor forma, da melhor maneira possível. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos o apreço de Paulo quando ele fala sobre essa grande família, essa família de Deus, que é a igreja. Então aqui a gente vai refletir sobre alguns pontos da igreja como a família de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a família de Deus ela tem liderança, e uma liderança estabelecida por Deus. E uma igreja, uma família sem liderança, ela não tem cabeça, ela vai estar desordenada. E assim como o pai é o cabeça do lar, e também a mãe é o grande suporte, é aquela cooperadora, a adjutora, a companheira idônea, os filhos eles precisam obedecer os seus pais. Esta é uma ordem que Deus ele designou para a família. Os filhos precisam de pais e os pais precisam ser espelhos para os seus filhos. A gente vê que Deus ele concede os dons para a igreja. E esses dons são presentes de Deus. E assim como ele coloca um pai na família, ele coloca líderes numa igreja para que possa pastorear o rebanho, para que possa cuidar do rebanho. E esses líderes são chamados ali de obreiros, de trabalhadores, superintendentes, administradores. E para nós, de uma maneira que é muito próxima a nós, é o pastor, é o missionário, é o presbítero, diácono, diaconisa, é o obreiro, é o seu líder local. E a gente vê que qual é a responsabilidade ali que os irmãos têm em relação aos seus líderes, né? Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer como família de Deus em relação à nossa liderança é acatá-los. Por quê? Porque os líderes são presentes de Deus para a igreja.
Eles têm autoridade espiritual vindo da parte do Senhor para poder cuidar ali do rebanho. São pessoas estabelecidas por Deus. Toda liderança vem da parte do Senhor. E essa liderança não são os dominadores do rebanho de maneira nenhuma. Eles são servos e devem expressar este exemplo de servos. E como eles seguem ao Senhor, nós devemos seguir os nossos líderes. E além de acatá-los no Senhor, nós também devemos apreciá-los, ter honra de ter um líder que cuida, que nos ama, que nos pastoreia. E não há nada de errado em honrar os servos fiéis do Senhor. A gente vê que a liderança espiritual é uma grande responsabilidade. A gente vê que é uma tarefa difícil e as batalhas, os fardos são muito grandes. E em contrapartida, o encorajamento é pouco. A gente vê grandes desafios, mas um encorajamento para a liderança é muito importante. É um renovo, faz com que os líderes, né, a gente possa desenvolver um trabalho com alegria, com mais motivação, olhando para Cristo, mas também olhando, né, para o rebanho que está alegre, que está com a gente, que está interagindo. Nós precisamos ser agentes de encorajamento na intercessão em favor dos nossos líderes, né? E além ali de apreciá-los, nós também devemos amá-los. Como irmãos, os líderes estão entre nós, então estão no nosso meio. E como líderes, eles estão de acordo com a vontade do Senhor. E eles devem presidir no Senhor. Então, estar entre e também presidir não é fácil. É uma tarefa difícil. A autoridade do líder precisa ter ali muita doçura, muito tato, muita ternura. Tem que ter ali uma visão ali, tanto a autoridade na palavra, como também o amor de Cristo. A gente tem que ter essa liderança, uma liderança servil, uma liderança amorosa, para estar pastoreando o rebanho de Cristo. E além de amar, que é um grande mandamento, né? E a gente deve fazer isso da família como a igreja como família, a gente também deve obedecer. Muitas pessoas têm dificuldade nisso, em obedecer. E os líderes, eles devem ser obedecidos enquanto eles forem fiéis às Escrituras Sagradas. Eles devem ser obedecidos por quê? Porque eles cuidam, eles velam e vão dar contas ali do rebanho. A gente vê que em Hebreus 13:17 diz o seguinte: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o que você acha mais fácil? Você prefere obedecer o seu líder e não receber o juízo, né, que vai ser imposto, né? Ou você quer simplesmente ter a carga dele e prestar contas diante do Senhor, né? Qual é a parte mais fácil? Você obedecer ou prestar conta de não obedecer? A gente vê que o resultado da família da igreja, quando ela obedece os seus líderes, é que ela vai estar ali no pleno controle, em plena harmonia, em plena paz. Vai haver harmonia na igreja como família de Cristo. E sempre que nós encontramos ali divisão e dissensão na igreja, é por causa do pecado. Isso sendo dos líderes, seja também nos membros ali da família da igreja. E é isso que nós aprendemos como família de Cristo, que nós devemos ter ali um bom relacionamento entre liderança e também
ali entre os membros também dessa família de Cristo. Então, em segundo lugar, outro ponto é que a família de Deus ela precisa ter cooperação ali na igreja. Os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros. E os membros mais velhos têm o dever de ensinar os membros mais novos e também encorajá-los quando estão em dificuldades. Quando Paulo ele diz em Efésios 4, no versículo 2, ele ensina que os líderes eles devem equipar os membros para o serviço do ministério. Em muitas igrejas, os membros pagam seus pastores para fazer a obra por eles, enquanto ficam ociosos, ficam ali na boa, na turma do oba-oba, mas não é assim. Nós somos ali cooperadores, cada um tem o seu dom, tem a sua missão, tem o seu ministério para ser executado, tem ali o seu dom, o seu chamado pessoal. E a gente vê que Paulo ele nomeia alguns membros especiais da família que precisam de ajuda pessoal e precisam de cooperação e ajuda mútua. E havia na igreja 3 grupos que precisavam de atenção especial. Esse primeiro grupo, no versículo 14, a gente vê que são os insubmissos. E esse termo era usado para o soldado que não ficava na linha de frente e insistia em marchar errado. A gente vê que se a família, se não tiver regras, as coisas saem do controle. Cada um faz o que quer, ninguém respeita mais ninguém. E assim, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e só vai causar confusão. A família se torna um caos. Alguns crentes da igreja não atenderam essa orientação de Paulo. E por isso é importante a gente ver, porque assim como é uma tragédia quando o filho se rebela contra os seus pais, contra a orientação deles, um membro da igreja que é insubmisso provoca dor à família de Deus. Esses daí eram fanáticos, eram rebeldes, eram ociosos e agentes da confusão. E isso não serve, não cabe na família de Deus. Nós vemos também que na família de Deus existem os desanimados. E eu falo para você, não faça parte desse grupo. É um grupo contagioso, o desânimo contagia de uma maneira muito negativa. As pessoas olham para a vida ali de uma maneira escura, sem cor, sem vida. Só olha e vê o lado negativo, o lado escuro. A gente vê que, ao contrário disso, a gente deve encorajar as pessoas. Fazer as pessoas olhar para Cristo, olhar para o alto. A gente tem que ensinar essas pessoas a cooperar ali na igreja, na família de Deus. Ensinar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diante daqueles que agem segundo o seu propósito. Esses eram aqueles que estavam preocupados ali com coisas fúteis e vãs. E não estavam olhando para a sua própria condição. A gente vê que no versículo 14, existem também os fracos na fé. Ali não está falando de pessoas fracas fisicamente, mas pessoas fracas na fé. São pessoas que não haviam compreendido ali a grandeza da liberdade em Cristo. Eram pessoas que tinham uma tendência forte para imoralidade. E a gente vê que o ministério ele não é fácil. E para você executar, para ajudar essas pessoas, Paulo ele dá conselhos que são importantes para a família de Cristo, para como que a gente deve ter nessa tratativa para a gente cooperar ali na igreja como a família de Cristo. Primeiro, nós devemos ser pacientes. Nós precisamos ter paciência para edificar uma família. A gente vê que o membro que está fraco na fé hoje, se ele for bem tratado, ele pode virar um líder futuramente. Mas por isso, a gente deve ser paciente. A gente tem que tratar. A gente tem que submeter ao processo. A gente vê que
a gente deve olhar para as pessoas não simplesmente para o que elas são, mas para o que ela pode ser ainda no futuro. O que ela pode desempenhar. Qual é o chamado, o que essa pessoa tem ali como plano de Deus para a sua vida. Essa pessoa que tem futuro como na família de Deus. Outra coisa que nós devemos fazer para cooperar como família de Deus é verificar sempre as suas motivações. Muitas vezes o líder ele não é compreendido, ele não é amado, ele não é encorajado. Como por exemplo o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas pressões, acusações, ataques, censuras, mas ele jamais deixou que as pessoas interferissem na sua maneira de agir, nos seus sentimentos, nas suas motivações. A gente não pode pagar o mal com o mal. E não podemos alterar ali o curso da nossa atitude, porque a gente está sujeito a qualquer coisa nessa vida. Por isso, olhe para as suas motivações. Se você está sendo motivado por Cristo, ao Senhor, porque muitas coisas, pode acontecer ali à nossa volta, mas a nossa motivação deve ser Cristo. A gente vê que se a nossa motivação é movida pela sede de apreciação e louvor dos homens, a gente vai ficar desapontado com o ministério. A gente vai ficar desapontado com a família de Deus. E isso não é legal, irmãos. A gente deve verificar e ter as motivações corretas para poder cooperar da melhor forma ali na Igreja de Cristo. Outra coisa importante é que nós devemos cultivar uma alegria ali na Igreja de Cristo, como uma família. A alegria, ela mantém ali o fardo longe do trabalho. Em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor, ele ama um servo alegre e aquele que coopera alegremente na igreja como uma família de Cristo, Cada membro da família deve ser uma pessoa alegre. A alegria, ela deve contagiar as pessoas, contagiar a igreja, contagiar a família. A gente vê que a ordem do Senhor, em Filipenses, é alegrai-vos sempre no Senhor. Então, como família, a gente deve se alegrar com os que se alegram. Quando é para chorar, a gente chora, mas o povo de Deus, a família de Deus deve ser um povo alegre e alegrar-se sempre no Senhor. Outro ponto importante que a gente deve refletir aqui também é a adoração ali da família de Cristo, da família de Deus. A adoração é a principal e mais importante atividade da igreja. A gente vê que a finalidade de nós como família de Cristo, nós como igreja, é glorificar a Deus. E todo o ministério da igreja, ela deve fluir da adoração. A gente vê que Deus, ele é o centro da nossa vida. E quando a nossa motivação para o trabalho está desfocado da adoração a Deus e da glória de Deus, torna-se uma atividade sem poder, sem sentido. E a gente vê o seguinte, que o apóstolo Paulo ele nomeia vários elementos da adoração da igreja. Como que eu posso adorar ali como família de Cristo? Orar, a gente vê no versículo 17 ali, que nós devemos orar sem cessar. Orar continuamente. A gente vê que essas pessoas como família de Cristo devem estar sempre orando de uma maneira constante. A oração é fundamental para que nós possamos adorar a Deus com qualidade. A igreja primitiva, ela priorizou a oração na sua vida. E olha só o quanto que Deus agiu na família de Deus através da oração. A igreja, ela precisa ter fome de Deus. A gente ter fome de Deus é querer estar perto do Senhor, em oração, em jejum. A gente vê que Deus, ele
unge pessoas, ele não unge métodos. Então, a gente vê que não existe um sermão poderoso sem homens que estão cheios do poder de Deus. Isso é feito por jejum e oração. A gente vê que outro elemento para adoração, para nós, como família de Deus, podemos executar, é que nós também devemos louvar a Deus como família. E a ação de graças é um elemento vital na adoração. O louvor é algo muito importante na igreja. Nós devemos louvar a Deus. Em Efésios 5,19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, uma igreja que adora a Deus é uma igreja que tem prazer em adorar, em cantar, em cultuar a Deus. E o culto precisa ser em espírito e em verdade. E em tudo nós devemos dar graças. E a gente vê que louvar a Deus é saber que Ele é poderoso para transformar ali os vales que nós passamos em mananciais. A gente vê que Ele converte o mal em bem. E a gente vê que nós podemos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem maior, né? Outro elemento importante, né, para a Igreja de Cristo, né, refletir como família, na palavra de Deus, né? A gente vê que a adoração ela não ignora as Escrituras. A Escritura ela é espiritual, ela é viva, ela é fonte de poder. E a gente vê que pode haver emoção, mas se a adoração não é bíblica, ela não agrada a Deus. E na adoração a gente deve ter fidelidade ali na Escritura. E onde não há fidelidade às Escrituras, não é o Espírito de Deus que está operando. Então, diante disso, a gente vê que Paulo ele menciona algumas ordens. E diante disso ele fala: não apagueis o Espírito. E o uso da palavra aqui, apagar, traz a figura do fogo como o símbolo do Espírito Santo. O fogo fala sobre pureza, sobre poder, luz, sobre calor. A gente vê que o fogo ilumina, ele aquece, ele purifica e ele também se alastra. Ele pega em tudo muito rápido. E quando nós apagamos o fogo, nós estamos removendo ali o combustível. A gente está jogando terra ou tirando ali o oxigênio. O fogo, ele derrete a dureza ali dos corações humanos. E o fogo ele precisa ser mantido aceso dentro do altar ali do nosso coração. E quando nós apagamos o fogo, nós estamos cedendo ao pecado ou nós estamos deixando de orar e obedecer a palavra de Deus. Outra coisa importante que Paulo ele deixa aqui na sua palavra é que a família de Deus não deve desprezar as profecias. Isso daqui não está falando sobre mensagens, coisas que são profecias somente revelatórias. Ele está falando de mensagens ali, do conteúdo da palavra de Deus. O que é profecia? É a palavra que Deus ele profere. Não é apenas ensinos escatológicos, mas é o conteúdo das Escrituras. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Não é sobre a palavra, é o conteúdo da palavra, é a palavra de Deus. Outra coisa importante que o apóstolo fala para a família de Deus é que a gente deve julgar todas as coisas e reter o que é bom. O crente não é uma pessoa de mente estreita, é uma pessoa que deve ter discernimento. Ele deve avaliar, ele deve discernir, ele não joga tudo para dentro, não. Ele deve reter somente o que é bom. Nós precisamos muito desse ensino.
para que como família de Deus, a gente possa sempre acatar as coisas boas e tirar aquilo que é ruim da nossa vida e da família de Deus. A igreja ela tem sido destruída como família de Deus por falta de conhecimento. Tem igreja ali que não está se alimentando da palavra de Deus de uma maneira correta, né? E isso não é saudável para a família de Deus. Na família de Deus nós devemos ter o propósito da adoração, para que a gente possa nos tornar mais parecidos com Jesus. E como que a gente faz isso? Nos abstendo do mal, nos santificando em tudo, na palavra do Senhor. Como família, a gente tem que buscar isso. Tem que existir um equilíbrio entre o aspecto negativo e o positivo. A gente tem que sempre nos posicionarmos como uma família que agrada a Deus. E nessa família deve existir comunhão cristã. E depois que a adoração coletiva termina, os santos da igreja de Cristo, da família de Cristo, devem ministrar uns aos outros. Eles cumprimentam uns aos outros, eles encorajam uns aos outros, eles têm comunhão uns com os outros. E a comunhão é uma parte fundamental ali da adoração. O culto continua. A gente vê que isso é contínuo através da nossa comunhão. Não acaba depois da bênção apostólica. Essa família continua junta, unida. Era assim de lar, de casa em casa, era nas praias, à beira do rio, no caminho. É isso, irmãos. Na vida cristã há espaço para o apreço, para a afeição. E a gente precisa ser calorosos uns com os outros. Irmãos, é isso que a palavra de Deus ela nos direciona. Como família, a gente deve ali amar uns aos outros. Como família, nós devemos apreciar uns aos outros. Como família, a gente deve perdoar uns aos outros. A gente deve cooperar na família para que essa família possa crescer, possa ir bem. Nós devemos encorajar e prosseguir nessa família. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, ter paciência, esperar o tempo de Deus, verificar sempre as nossas motivações. Irmãos, cultive, tenha alegria nessa família do Senhor. Adore o Senhor como uma família. E com certeza Deus ele vai agir de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa na família de Cristo. Amém? Esse é o conteúdo que a gente refletiu sobre a igreja como a família de Cristo. E agora a gente vai orar, a gente vai interceder ao Senhor, a gente vai pedir a bênção do Senhor em favor de todas as vidas, famílias e inclusive essa família maravilhosa que é a família de Cristo, é a família de Deus. Amém? Oremos uns aos outros, uns pelos outros. Ó Deus Santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque somos, Senhor, unidos por Cristo. Nós somos unidos pelo Senhor. Nós somos unidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que a gente nasça de novo. Em Cristo nós somos todos irmãos. O Espírito nos une para que nós reconheçamos a Ti. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e traduz, Senhor, as nossas palavras em uma oração que o Senhor consegue ler, enxergar e ver o nosso coração. Abençoe, Senhor, a Tua igreja como essa família. Que essa família seja unida, que ela possa crescer, que ela possa vivenciar, meu Deus, coisas extraordinárias. Que essa família possa se alegrar no Senhor, perseverar em Ti, que possa
ter, Senhor, uma liderança amorosa, que possa amar e perdoar, que possa crescer na graça e no conhecimento, que possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Senhor, nós estamos orando em favor de todos que estão acompanhando essa transmissão, que são parte dessa família de Deus. Eu oro, Senhor, por todos que estão enfermos, Senhor, aqueles que precisam de cura, de libertação, que precisam de direção vindo da parte do Senhor. Ó meu Deus, eu oro, Senhor, para que a sua igreja possa crescer, meu Deus. Eu oro em favor de cada pedido de oração, Senhor, que é colocado, Senhor, para que o Senhor receba essa oração e execute conforme seja a sua vontade, meu Deus. Haja sobre nós, Senhor, que possamos, Senhor, aqui como a família do Senhor, estar aqui recebendo as bênçãos gloriosas que vêm do céu, as bênçãos celestiais, e que possamos desfrutar continuamente da sua presença, ó Deus. Cuide da família do Senhor, cuide da sua igreja. Essa é a nossa oração, é isso que nós estamos lhe pedindo e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós agradecemos aí a participação de todos. Fiquem com Deus. Tenham um bom resto de semana, na paz e proteção de Jesus Cristo. Não esqueça que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, é uma família e você faz parte dela. Ame essa família. Esteja junto com essa família. Adore junto em família. Possamos perseverar juntos até o fim, porque essa família de Cristo é a igreja que vai ser salva, que é resgatada e vai ser levada aos céus, juntamente ali com Cristo, uns com os outros, para dar louvor, honra e glória do Senhor. Amém? Aqui nós estamos encerrando então o nosso culto. Fiquem todos com Deus, muita paz, saúde e proteção. E vamos nos despedir com a bênção apostólica que nos diz: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, tu és Deus, maravilhoso, todo o poder é teu, a tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar, longe de ti não
Senhor.